Miqueias 5, verso 2 diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está com dores tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Irmãos, aqui está falando coisas lindas. Está falando que uma mulher o povo de Deus vai ser entregue até o tempo em que a mulher que tiver com dores de parto ter dado à luz. Aí a gente pode pensar, né, numa primeira leitura, numa segunda, sem revelação, bom, é o tempo em que Jesus nasceu. Mas Jesus nasceu, Israel não teve dores de parto, e aí o que aconteceu? Os filhos de Israel não voltaram. Não houve o fim. Entende, irmãos? Aqui está mostrando uma dores de parto no final. E ainda está falando da restauração das duas casas de Israel. Claro que está falando. Porque está falando, portanto, o Senhor os entregará. Está falando para o Israel que não conhece o Senhor. Eles vão continuar sendo entregues. Até um pouco atrás aí, Israel foi entregue na mão de Hitler, que é uma figura do anticristo. Uma das figuras, né? Foi entregue. O Senhor os entregará até o tempo em que a que está com dores de parto tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Quando o mundo vê a igreja com dores de parto, para Cristo ser formado nela, para receber o Filho, Jesus fala isso em João 16. O próprio Jesus fala isso que eu estou dizendo em João 16. Coloca as dores de parto da igreja no final. Ele falou isso baseado nos profetas. E quando o mundo, os nossos irmãos que estão aí meio dispersos, dormindo, desavisados, verem as dores de parto, aí com as dores de parto, com o povo gemendo por causa dos seus pecados, e agora pronto para receber o Senhor, eles vão despertar e voltar. Os filhos de Israel voltarão. Aqui está fazendo até referência a um dos filhos de Isaías, que é coisa que eu já falei em texto, é muito profundo isso. E aí vai acontecer a restauração do reino. Aqui, se você continuar lendo, vai até mostrar a Síria no tempo do fim, vai revelar muitas coisas aqui que está lá em Apocalipse. Uma das cabeças da besta, ferida, volta. Isso daqui que está falando aqui. É isso, aquilo que está lá é o que está falando aqui em Miqueias 5. Entendeu, irmãos? Dores de parto, irmãos, está relacionado ao tempo do fim. Tem outros textos, como Jeremias 30, do 1 ao 7. Você quer ler Jeremias 30, do 1 ao 7? Eu não vou ler para não ficar grande esse vídeo. Eu falei para vocês agora, quase uns 3, 4 minutos atrás, que primeiro nasce o filho e depois vem as dores de parto. E isso está nos profetas. Primeiro Jesus nasceu e depois vem as dores de parto. Isso está em Isaías 66. Tá certo, irmãos? Não é normal isso. O normal é que a mulher tenha as dores de parto e depois tenha o filho. Mas primeiro foi assim, porque o povo de Deus não estava reconhecendo, não estava pronto para reconhecer o Filho de Deus. Primeiro nasceu o filho e depois veio as dores. Mas no final, como o povo de Deus vai estar reconhecendo o Messias, vai vir primeiro as dores e depois nasce o filho. Nasceu o filho no mundo, é Jesus vim, como Jesus fala. Agora vocês estão tristes, mas outra vez vocês me verão e a vossa alegria será completa. Alegria completa, isso é só na festa dos tabernáculos. Naquele dia nada me perguntareis. Quando Jesus ressuscitou e os apóstolos voltaram a ver ele, eles perguntam é o que não faltou. Jesus ficou 40 dias com eles. Mas Jesus estava se referindo à sua volta, ao dia da expiação. Aí ele fala, uma mulher, quando está com dores de parto, grita com dores por causa do menino. Mas quando nasce o menino, ela esquece da sua tristeza por ter nascido um homem no mundo. Assim também será a vossa alegria. Jesus faz essa comparação e coloca as dores de parto no final. Entendeu, irmãos? E ali ele já tinha nascido por Maria. Já estava ali. Cadê as dores de parto de Israel? Como disse o profeta Isaías, não teve, só no futuro. Tá bom, irmãos? Tem outros textos de dores de parto.
As dores de parto não estão relacionadas somente à igreja ou ao Israel espiritual, seja lá qual o termo que a gente possa usar, não estão relacionadas somente ao povo de Deus. As dores de parto estão relacionadas aos ímpios. Só que diz os profetas que os ímpios terão dores de parto, mas não terão livramento. Por quê? Não vai gerar um filho no mundo. Agora, nós, ou principalmente o pessoal no tempo da última semana, quando tiver com dores de parto, vai sofrer, mas vai ter alegria de ter nascido um filho, de ter gerado Cristo. Tá bom, irmãos? Então essa é a intenção de Deus em Apocalipse 12. Recapitulando, né? Trabalhando de maneira atemporal, intemporal, mas de maneira cronológica dentro dos seus padrões de revelação, que já começou nos profetas, fazendo referências a Eva, ao tempo de Maria, ao tempo do fim, não querendo restringir uma profecia somente a um grupo de pessoas, dando explicação para cada coisa. Basta a gente meditar. Tá certo, irmãos? Então é isso daí. Fiquem todos com Deus. Os irmãos já sabem o que tem que fazer para ajudar no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe as perguntas. Eu vou tentar olhar as perguntas. Eu não costumo responder as perguntas. Vocês já devem ter percebido isso, porque não dá, né? Mas eu vejo a maioria das perguntas e depois faço um vídeo tentando responder elas. Eu já vi que os irmãos estão querendo saber mais sobre o deserto e mais sobre o dragão. Eu vou falar. O irmão Pedro e eu, nós vamos fazer vídeos assim, mais curtos e falar sobre esses assuntos. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe.